Meus irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quem está pela primeira vez com a gente, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Como é que a gente recebe os visitantes pela primeira vez? 3. Seja bem-vindo em nome de... Se gostar do culto, fique com a gente, tá bom? Bíblia, por favor. Você que está em casa nos acompanhando através da transmissão online, Deus te abençoe. Não é inscrito, se inscreva, deixa o gostei, o joinha, curtida, compartilha, ativa o sininho de notificação para ser notificado todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você ser o primeiro a ser notificado. Bom? E assim Jesus vai te abençoar. Temos milhares de mensagens com temas diferentes para você se alimentar da palavra através deste canal. Por favor, quem tem a Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, para a nossa reflexão. Você pode ir procurando, enquanto vai procurando, amanhã nós temos oração das 9 ao meio-dia. E lembrando que amanhã os nossos jovens vai estar em oração. Você que está aqui é convidado, e você que não está também é convidado mesmo. Por favor, localize, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Quando você achar, você diz amém. O texto é conhecido e, na verdade, pregar não é fácil, porque duas razões. Primeiro, quando você vai pregar um texto difícil, o povo diz, não vai sair nada. Outro é porque quando você vai ler um texto fácil, todo mundo já sabe o que o texto diz e diz, já sei o que o pregador vai pregar. Então, é difícil você pregar um texto difícil e é difícil pregar um texto fácil porque todo mundo já sabe. O difícil é que eles dizem, não vai sair nada. O fácil é que eu já sei tudo que tem no texto. E aí se torna mais difícil pregar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós, e o texto sendo fácil ou difícil, Deus vai falar com a gente. Quem veio ouvir a voz de Deus? Glória. Que diz assim, está na projeção, para quem quer acompanhar a projeção, está escrito assim. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles e era com ele uns 400 homens. Diz amém. Fecha seus olhos, Deus fala conosco através da sua palavra. Que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Se assenta, por favor. Quero ser rápido, bem cirúrgico. O texto que nós lemos está registrado no livro de 1 Samuel. Esse texto está dentro de um contexto que começa no capítulo 16. E o capítulo 16 é o capítulo onde Davi é escolhido
para ser rei, porque ele foi um homem achado segundo o coração de Deus. No capítulo 17, Davi sai para levar mantimento ou suprimento para seus irmãos, porque o seu pai, na verdade, manda que Davi levasse mantimento para os seus irmãos na guerra. E de fato Davi chega, e quando Davi chega, há uma ameaça sobre a nação. E Davi, ele sente as dores que não era dele. Davi, ele começa a indagar acerca daquele homem que ameaçava todos os dias pela manhã durante 30 dias. E agora Davi se levanta e começa indagando. E alguém disse para Davi que Davi, melhor os seus irmãos, olha para ele, o que você faz aqui? Começa a menosprezá-lo. E Davi se dispõe, porque ele vendo a ameaça do seu inimigo, ou dos seus inimigos, os filisteus, que clamava pedindo um homem para pelejar contra ele, mas não havia nenhum homem. Até então, o menino se dispõe a pelejar contra os gigantes. E o nome desse menino é Davi. Davi se levanta e alguém o conduz até Saul, que era o rei, que estava acuado, porque ele temia a batalha e os seus inimigos. Agora Davi se levanta e diz que ele havia matado um urso, um leão, e ele se dispõe a pelejar e a lutar. Isso, obrigado. Ele se dispõe a pelejar, e Saul olha para ele e vê a pequena estatura de Davi para a estatura do seu inimigo, que na verdade não tinha ninguém que pudesse lutar. Saul então pega a sua armadura, os seus armamento de guerra e entrega para Davi e diz: olha, vai para a guerra, porque se você ganhar a gente tem mérito, porque as armas são minhas, a armadura é minha. Davi até se dispõe a usá-la, porém a armadura não serve, porque em vez de ajudar, atrapalha. Então Davi lança a mão de toda a armadura de Saul, lança fora e sai para a batalha. Você já conhece, ele venceu o gigante. E depois que Davi vence o gigante, Davi, ele agora adquire um amigo, e esse amigo se chama Jonathan. Jonathan se torna um amigo de Davi, tão íntimo, próximo, que Jonathan está disposto a abrir mão do trono para que Davi se assentasse no trono. Só que depois que Davi mata Golias, há um cântico no capítulo 18, e esse cântico é o cântico das mulheres, que agora começa a cantar, e o cântico causa pavor em Saul, indigna o coração de Saul. E as mulheres estavam cantando no verso 7 a seguir, no verso 7 ao verso 15, elas cantam. E o texto vai dizer que as mulheres tangendo, verso 7 do capítulo 18, e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul agora começa a enfurecer, começa a grande perseguição contra Davi por causa de um cântico. Nós chegamos no verso 19, aonde Jonathan aplaca o ciúme de seu pai contra Davi. Jonathan começa a mostrar para Saul que Davi não era o inimigo que Saul imaginava que era.
Nós olhamos e chegamos no capítulo 20, quando Jônatan entrevista, ou a entrevista entre Davi e Jônatan. E Jônatan, no capítulo 20, faz um pacto com seu amigo Davi. E nesse pacto que Jônatan faz, é que ele abre mão do trono para que Davi reinasse. Nesse pacto, ele abre mão da sucessão do trono do pai, porque depois do pai ele reinaria, mas ele abre mão para que Davi se assentasse. E na verdade não era plano de Jônatan, era o plano de Deus, porque era o caminho que Deus tinha traçado para que Davi assentasse sobre o trono de Israel. Nós chegamos no capítulo 21 de 1 Samuel. Davi vai se encontrar com o sacerdote Aimeleque. Quando Davi chega nesse lugar, porque ele está sendo perseguido por seu rei, a quem deveria protegê-lo, a quem deveria ajudá-lo, agora está perseguindo Davi. E quando Davi chega, Davi está fugindo, ele foge. E Ameleque, que era, agora começa a auxiliar Davi. E Davi começa a fugir, e Ameleque dá pão, Ameleque ajuda Davi, ele entrega para Davi a espada que Davi havia matado Golias e estava guardada. E Davi recebe a espada, e Davi agora sai fugitivo novamente. Davi, no capítulo 21 ainda, Davi foge para Aques, rei de Gate, e se esconde, e lá ele vai ter que passar como doido, como louco, porque eles olham agora e dizem: não é esse que matou Golias. E Davi arruma um escape, começa a babar, fazendo de conta que era doido, faltando alguma coisa na cabeça. Era melhor estar na casa de um inimigo do que estar na casa de alguém que buscava a sua morte. Oficialmente Saul reinava em Israel, ele era rei, escolhido pelo povo e não por Deus. E o seu conhecimento, ou ao conhecimento de Saul, ou sem o consentimento e o conhecimento de Saul, Samuel levanta e unge Davi para ser o rei. Não é porque Samuel se levantou e disse: eu vou ungir alguém, é porque Deus havia dito: levanta e unge, vai na casa de Jessé e unge lá, porque eu tenho um provido de um rei. Se Deus mandou, obedeça ao que Deus manda. Se Deus falou, Samuel está obedecendo a voz de Deus. E Samuel unge Davi como rei. E sabe o que é interessante? Que Davi, depois de ter sido ungido como rei, não foi reinar. E diferente da gente que recebe alguma coisa e já quer sair executando, assumindo logo. E o texto mostra que Davi aguardava a sua hora para sentar no trono. Imagina Davi sendo perseguido e alguém dizendo: e aí, rei, cadê o seu trono, rei? E ele perseguido. Ele estava fugindo do próprio rei. E na verdade Saul sendo ungido como rei, escolhido pelo povo, Davi escolhido por Deus para ser rei sem um reino. Então Saul estava em declínio, o seu reino estava em declínio, porque Saul desobedecera a Deus. Enquanto Saul está descendo em queda livre, Davi está em ascensão com Deus. Deus estava levantando Davi. A verdade é que Davi passou a ser querido pelo povo.
ele adquire fama, porque agora o povo tem confiança em Davi, e principalmente após ele derrotar Golias, as mulheres cantam um cântico para ele. Esse cântico que elas cantam causa inveja em Saul, porque Saul desejava ser aclamado mais do que a Davi. E na verdade o cântico das mulheres não exaltava Saul, a exaltava Davi. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Um homem que ele matou. Um homem foi o suficiente para 10 milhares ser cantado na boca das mulheres. E ele, movido por ciúmes, por inveja, Saul começa a perseguir a Davi e tenta matá-lo. Saul tenta contra a vida de Davi. Davi, temeroso, ele foge. O matador de gigante vai para se refugiar em Adulão. Eu não consigo entender alguém que acabou de matar um gigante agora fugir de um homem. Mas ele se refugia em Adulão. A caverna de Adulão, ela se sitiava no vale de Elá, ou no Vale do Carvalho, que está em 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 2. A caverna de Adulão era ou é um complexo de corredores mais intenso, que ainda não fora explorado pela arqueologia até os dias de hoje. Adulão, ou caverna de Adulão, significa justiça do povo. E Davi vai se refugiar na caverna de Adulão. E o texto mostra para nós que quando Davi chega na caverna de Adulão, Davi atrai a sua família para a caverna de Adulão. Quando Davi está na caverna de Adulão, a família vem e com eles 400 homens que se achavam em aperto, que se achava com espírito desgostoso, sai ao encontro de Davi. Está no verso 1 e verso 2 do capítulo 22. Esses homens procuravam refúgio, e agora eles se fortaleciam muito, porque o refúgio que eles precisavam foram encontrado em Davi. Percebe que Davi vai se refugiar na caverna, na justiça do povo. Ele foge para escapar da perseguição, e agora tem a sua família que vem ao seu encontro. Tem mais 400 homens que se encontram em aperto, com espírito desgostoso, e busca ele agora para encontrar refúgio. E aqui eles se fortaleciam diante da caverna de Adulão. Em primeiro lugar, a caverna de Adulão é lugar de refúgio e fortaleza. Eu vou dizer de novo. Em primeiro lugar, a caverna de Adulão é lugar de refúgio e fortaleza. Você está aí ou já foi embora? Em primeiro lugar, a caverna de Adulão é lugar de refúgio e fortaleza. Os 400 homens que se ajuntaram ali, eles estavam insatisfeitos com o governo atual de Saul. E eles procuravam mudança. Eles encontraram a mudança em Davi dentro de uma caverna.
Eles encontraram em Davi um líder segundo o coração de Deus, capaz de lhe mostrar a solução. Desgostoso, insatisfeito. Então, se nós somos desgostosos e insatisfeitos, nós encontramos em Davi aquilo que nos falta. Glória, aleluia. Eles vão buscar refúgio, eles encontram refúgio em Davi. Eles vão buscar fortaleza, eles encontram em Davi. Oh glória. Eles vão buscar um líder e encontra a Davi. Você está aí ou já foi embora? Eles vão buscar conforto, eles encontram em Davi. Eles vão buscar resposta, eles encontram em Davi. Se até agora não pegou, não pega mais. Caverna de Adulão, lugar de refúgio, lugar de fortaleza. Vou repetir de novo. Caverna de Adulão, lugar de refúgio e fortaleza. Porque está escrito, é Davi que escreveu e não foi eu. O Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e inimigos, investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E os homens, pastor, encontrou em Davi aquilo que Davi encontrou em Deus. Vou repetir. E os 400 homens, pastor, encontrou em Davi aquilo que Davi encontrou em Deus. Deus era a luz de Davi. Davi era a luz para os 400 desgostosos, endividados, inconformados. Lá vai. Deus está dizendo para alguém: Adulão é lugar de refúgio e fortaleza para quem precisa. Glória, 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 glória. Eu sinto que ele já está no ambiente. Ele é a luz para quem está na escuridão. Ele é refúgio para os que precisam de refúgio. Oh glória a Jesus. Eles encontraram em Davi um líder que era segundo o coração de Deus. Deus havia achado, Saul não, mas Deus achou. E se Deus achou o homem segundo o seu coração, Deus vai dizer: já sei quem vocês precisam, é o homem segundo o meu coração. O Saul não é segundo o meu coração, porque foi pedido pelo povo. Davi não foi pedido pelo povo, foi eu que dei, foi eu que ungi, foi eu que criei, foi eu que preparei. Então vocês precisam de alguém para liderar vocês. Eu vou dar para vocês o que vocês querem. O que vocês querem? É um líder que vai tirar o desgosto. É isso que a gente precisa, porque a gente já está desgostoso. Saul não está. Não, ele já matou os profetas, o sacerdote de Nob. Então a gente não confia, porque na hora que ele quiser, ele manda matar a gente também. Então não dá para andar com ele mais. Então eles vão buscar a solução em Davi. E quando eles encontram a solução, eles encontraram um líder que era segundo o coração de Deus. Eles encontraram um líder que era capaz de lhe mostrar a solução do problema que eles estavam vivendo. O problema, o que é lindo aqui, é que Davi vai para a caverna procurar a solução do seu problema. E na caverna Deus diz: Davi, resolve o problema dos outros.
Tá aí não? Tá aí não? Não pegou. Davi vai para a caverna buscar solução para o seu problema. Só que Deus mandou a família. Deus mandou os 400 endividados e desgostosos. E Deus joga a bomba na mão de Davi e diz: quer solução? Resolve o problema dos outros. Eita! O problema é que Deus nem sempre vai responder a gente do jeito que a gente quer. Se você quer solução de problema, Deus vai pôr problema na sua mão para você resolver. Tá aí? Já foi embora. O problema é que a gente ora dizendo: Deus, resolve. Aí Deus joga a bomba e fala: resolve esse. Resolve esse. Se resolver esse, eu resolvo o seu. Então Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente resolver o problema delas, quando o nosso não foi resolvido. É só resolver o dela que o seu é resolvido. O que vocês querem? Solução. O que você quer que eu faça? Solução. Nós queremos um rei. Nós queremos alguém que julga. Você está no lugar. Justiça do povo. Faz justiça para nós. Na caverna de Adulão, súditos e rei enfrentava problema. Vou repetir. Na caverna de Adulão, súditos e rei enfrentavam problema. Um líder identificando-se com o povo. E Deus estava dizendo: Davi, veio para resolver? Sim, Senhor, eu quero que o Senhor resolva. Eu quero que o Senhor prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi, primeiro prepara uma mesa para eles, porque eles precisam de você. Qual que era mais fácil? Deus resolveu o problema de Davi ou Davi resolveu o problema do povo? Mais fácil Deus resolveu o problema de Davi. Era só matar Saul. É só Saul sentir um piripaque. Mas Deus resolve o problema dele. Resolve o problema deles. Senhor, mas são muitos. Resolve o problema de muitos. Se ocupa com as pessoas, porque depois eu resolvo o seu. Porque enquanto você se preocupa com o seu próprio problema, tem gente perecendo, Davi. Enquanto você se preocupa com o seu próprio umbigo, Davi, tem gente que está pior do que você, Davi. Tem gente que está com o espírito desgostoso, amargurado. Davi, coloca o melzinho na boca deles. Davi, tira o amargo deles. Resolve o problema. E como? Ensina eles. Fala para eles como se vence guerra. Fala para eles como se vence batalha. Mas Senhor, eu estou vivendo uma guerra que eu não consigo vencer. Davi, ensina eles a vencer. Você venceu o urso sozinho, você sabe. Você venceu o leão sozinho, você sabe. Você venceu o gigante porque eu estava lá. Então dá estratégia para eles. Ensina para eles como vencer uma guerra. Aí Davi começa a ensiná-los. Aí vai para o segundo ponto. Porque caverna de Adulão, ou Adulão, significa lugar de igualdade. Deus estava dizendo: Davi, você está aqui, você não é melhor do que eles, você é igual a eles. Davi entende que a mesma dor que você sente, eles também estão sentindo. Davi, a mesma dificuldade que você está passando, eles também estão passando. Oh, Davi, esse lugar aqui nivela todo mundo no mesmo nível. Ninguém é maior, ninguém é melhor, ninguém prega mais, ninguém canta mais, ninguém ora mais do que ninguém. Caverna de Adulão é lugar de igualdade.
de igualdade, vamos promover igualdade neste lugar. E aí, Davi, o que é que a gente vai dormir? E você guarda. Como você guarda? Como eu guardava as ovelhas lá no meu pasto. Como é que é? Vai dormir que eu vou ficar de guarda. E como Davi ficava de guarda? Os perseguidos agora puderam ouvir da boca de Davi salmos e louvores, oração de dia e de madrugada. Te buscarei de manhã, de tarde e de noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enquanto eles dormem, de repente alguém acorda com Davi dizendo: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele escreve o 24. Enquanto eles dormem, ele está escrevendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou os mares e firmou os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Oh, glória, 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 glória. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, estes que receberão a bênção do Senhor. Ele está cantando. É quem é limpo de mão e puro de coração, recebe bênção. E os perseguidos, pastor, está ouvindo. E já que eu estou ouvindo, eu perdi o sono. E aí eu começo a recitar com ele. Lá vai o primeiro: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Aí ele vai: a ti, Senhor, clamo, a ti levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não deixe confundido nem o que os meus inimigos triunfem sobre mim. Não deixe que os meus inimigos triunfem sobre mim. É lugar de igualdade. É lugar de igualdade. Ele canta. Tem gente que canta. Sabe por que tem aquele hino que diz: cantar o quê? Orar o quê? É igualdade. Para de reclamar e canta. Davi não murmurou pela perseguição. Ele cantava e orava. E eu acho que Paulo e Silas aprendeu com Davi. Mas ele não estava lá, mas ele lia. Silas, e aí, dá para cantar? Dá, Paulo. E aí, Paulo, dá para orar? Dá, Silas. E perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus. E Davi orava e cantava. Orava e cantava. Orava e cantava. E os perseguidos estavam lá, alguns dormindo, outros não, ouvindo Davi cantando e dando ação de graça ao Senhor. E a verdade vai para alguém. É nesse ambiente que aqueles 400 homens insatisfeitos, endividados, intensificaram a fé e se aprofundaram na busca. Sabemos que ele é segundo o coração de Deus. É esse que nós precisamos, porque em meio à dor ele canta, em meio à perseguição ele canta, em meio ao não, em meio à falta de apoio, em meio à falta de amizade, ele canta, ele ora. Tá aí? Ele canta, ele ora. E aí, vai embora ou vai ficar? E eu vou cantar. Eu vou orar, porque ele canta. Ele é o exemplo, ele é referência. Então você precisa só ouvir isso aqui da minha boca. Você precisa ter alguém como espelho. Está sendo perseguido, mas está adorando. Está sendo caluniado, mas está adorando. Tudo que o diabo quer ouvir da sua boca é murmuração em meio à dor. E na verdade,
Todos nós, em algum momento, fazemos a pergunta: por quê? Por que eu sofro? Por que essa dor? Por que essa crise? Por que a porta fechou? Por que a doença veio? Porque o marido saiu de casa, porque eu estou doente, porque eu não queria isso. Na verdade, não é fatalidade, é um destino de Deus para você. É necessário passar pela caverna de Adulão, porque é na caverna de Adulão que Deus vai te treinar, para treinar pessoas para passar o que você está passando. E o problema é que tem muita gente que não suporta o processo. O problema é que tem muita gente que corre do problema. Muita gente que foge, mas esses homens fugiram de Saul e se refugiaram em Davi. Eles percebem que Saul é murmurador, é perseguidor, mas encontram em Davi um adorado. Terceiro, Adulão é lugar de transformação. Repito, terceiro, Adulão é lugar de transformação. Porque em Adulão, Miriam, entra 400 homens derrotados e fracassados. Mas a caverna é o ponto do começo daqueles que achavam que era o final. Deus estava olhando e diz: vai para a caverna. E não é pecado entrar na caverna. Não é pecado pensar que não tem mais jeito. Não é pecado pensar que não tem mais saída. É Deus dizendo: vai para a caverna, porque na caverna já tem alguém que está te esperando com uma resposta que você precisa. Tem meia dúzia de mão levantada. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: talvez a resposta que você busca não seja a que você queira, mas é necessária para você entrar nesta caverna, para você ter a resposta que eu tenho para você. Adulão é lugar de transformação. Um exército de derrotados, ouvindo do seu líder estratégias como vencer gigantes. Eles aprendem a diminuir para que Deus se tornasse grande em suas vidas. Ei, diminui. Porque se você diminuir, Deus cresce. Vou repetir. Ei, diminui. Porque se você diminui, Deus cresce. O problema é que a gente está crescendo e Deus está diminuindo. É na caverna que é lugar de transformação. Eu diminuo e ele cresça. João entendeu Davi. João disse: importa é que ele cresça e eu diminua. Parece que João aprendeu com Davi, que na caverna ele diminui e Deus cresce. Porque na boca do povo Davi cresceu, mas Davi olhou e disse: cresce ele e eu diminua. Porque na caverna não dá para sair do jeito que entrei. Entrei alto, grande, cheio de nome, cheio de propostas, da boca do povo. E aí, Davi? E agora vou sair da caverna transformado, pequeno para ele ser grande. Grande é ele, grande é ele, grande é ele, grande. Você está aí ou já foi embora? Eu acho que já foi embora. Aprende a diminuir para ele crescer em sua vida. Quando eles foram confrontados à batalha em Keila, eles estavam na caverna. Eles disseram para Davi: Davi, nós estamos com medo, Davi.
Não estamos aptos para guerrear, porque a notícia veio para Davi: Davi, Keila está sendo atacada pelos filisteus. Davi disse: a gente vai defender. Davi, a gente é pequeno, mas Deus é grande. Davi, a gente está com medo, mas não precisa ter medo, porque Deus vai dar vitória para a gente. A gente entrou com medo, mas vai sair com coragem. A gente entrou fraco, mas vai sair forte. Está aí? Já foi embora. A gente entrou pequeno, mas vai sair grande em Deus. E aí, Davi? E aí é que nós estamos com medo. A gente está com medo de Saul encurralar a gente. A gente está com medo da aliança dos filisteus. Aí está escrito, e não sou eu, no capítulo 23, quando ele ouve, Davi vai consultar a Deus. E quando Davi vai consultar, 23 verso 4 de 1 Samuel, a voz de Deus ecoa dizendo a Davi: levanta-te e desce a Keila, porque eu te dou os filisteus na tua mão. Davi, eu estou com medo, mas Deus falou na boca do profeta que ele vai me dar o exército dos filisteus. E aí, Davi? E aí é que a gente vai levantar e vai guerrear. Davi, você não está com medo? Não. Por quê? Porque Deus falou que vai dar na mão. Davi, você sabe que a gente só é 401. Mas Deus falou que vai dar vitória para nós com 401. Eu imagino Davi lembrando. Você lembra de Gideão, que foi só com 300? Venceu mais de 135 mil soldados com 300 homens, com um cântaro, com a espada e com um grito na garganta. Então Deus vai dar vitória para a gente com 401 homens. Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Deus, ninguém pegou. Eu estou dizendo para você que Deus vai te dar vitória. Não é por acaso que você entrou em Adulão. Deus vai te dar vitória também. Mas é necessário você se levantar. É necessário você se levantar. Se posiciona. Se coloque na brecha. Terceiro, Adulão é lugar de recompensa. Não, você não está aí não. Acho que você perdeu. Adulão é lugar de recompensa. Tem recompensa para você que está em Adulão. Vou ficar aqui. Tem recompensa para você que está em Adulão. Chegar a hora de deixar a caverna de Adulão. O profeta Gade falou-lhe: não fiques naquele lugar forte. Vai e entra em Judá. Ô Davi, sim, está na hora de sair daqui. Está na hora de você mudar de lugar. Está na hora de você mudar de ambiente. Porque Adulão não é morada permanente, é lugar de passagem. E eu vou chegar aqui daqui a pouco. Levanta e entra em Judá. E a verdade, meus irmãos, que é hora de se levantar. É hora de se levantar e sair dessa caverna. Vamos adiantar. Quarto, Adulão é lugar de passagem. Lugar de passagem é onde você passa, não é onde você fica. A Bíblia diz que Eliseu passava todo dia por um caminho e uma viúva olhava da janela debruçada, olhando ele passar e observava. Ele é homem de Deus.
E um dia ela disse para o marido: ei, meu bem, vamos fazer um quarto aqui no segundo andar, porque quando aquele homem passar, ele fica aqui, ele entra, come, dorme e depois segue o seu caminho. O marido diz: ok, vamos fazer. Era lugar de passagem, mas se tornou um lugar de morada. Só que Davi está fazendo da caverna um lugar de morada, quando na verdade é um lugar de passagem. E vou lhe dizer uma coisa: todos nós um dia passaremos por Adulão. E talvez pouca ou muitas vezes nós passaremos em Adulão. Mas contudo chegará um dia, Miriam, que nós teremos que entrar em Judá. Não dá mais para ficar em Adulão. É hora de se levantar e entrar em Judá. E eu vou provar na Bíblia. Porque o Salmo 18, verso 19, está escrito, e foi Davi que escreveu. Olha o que ele vai dizer: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Davi saiu da opressão para a vitória. Ou seja, a caverna é um lugar apertado. Vou lhe dizer, um cômodozinho. Como é que alguém consegue ficar em um lugar tão pequeno com 400 pessoas? Aí ele vai dizer: Deus me trouxe para um lugar espaçoso. Deus me trouxe para um lugar espaçoso. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus alargou as minhas tendas e livrou-me porque ele tinha prazer em mim. Enquanto Saul tinha prazer para tirar a vida, Deus tinha prazer em dar a vida e grandeza a Davi. Vou lhe dizer uma coisa: Deus tem prazer em você. Deus não tem prazer na tua destruição. Deus não tem prazer na tua morte. Deus não tem prazer na tua tristeza. Deus já está dizendo: está na hora de sair da caverna e entrar em Judá. Dá uma sacudida em alguém, diga: é hora de sair da caverna. Ele não pegou, e nem ela. Balança de novo e diz: é hora de sair da caverna. É hora de sair da caverna. É hora de sair da caverna. É hora de sair da caverna e alargar as fronteiras, porque Deus tem prazer em você. Davi escolheu refugiar na caverna do que a confrontar a Saul. E na verdade tem situações em nossas vidas que nós precisamos recuar. Quem é de nós que nunca recuou diante de uma situação? Vou dar um exemplo simples e básico. Todos de nós aqui já não encontrou um cachorro por aí e ele dá aquele latido, e você lá vai andando em direção a ele, e ele vem andando em sua direção. Um alerta começa na nossa mente. Ou eu arrumo alguma coisa e dou-lhe uma cepada, ou eu dou na perna. Quem é que nunca sentiu isso? Não, pastor, eu nunca. Mentira. Você só não está lembrado. Mas um sistema é ativado aqui, ou seja, fuga ou encara o problema. Lógico que a gente escolhe o mais fácil, porque nem sempre você vai achar algo. Davi preferiu fugir do que... Vem, Saul, parte. Você é rei e eu sou o futuro. Vem para cima. Poderia dar uma briga boa? Daria ou não daria? Daria, mas ele preferiu fugir. Eu e tu e eu.
Só que ele fugiu por uma boa causa. Sabe por quê? Porque ele entrou em Adulão, que significa justiça do povo. Ele entra em Adulão para que Deus comprasse a sua briga. Não é ele que tinha que brigar, era Deus que tinha que brigar a briga dele. E sabe qual é o problema? É que a gente está brigando uma briga que não é nossa. O problema é que a gente luta uma guerra que não é nossa. E vou provar na Bíblia. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. E a gente está brigando com carne e com sangue. A justiça não tinha que vir da mão de Davi. Ela deveria vir das mãos de Deus. Está escrito, Tiago capítulo 1 verso 20: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E tem muita gente buscando justiça própria. É a minha própria. Não. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer que Deus faça justiça, minha filha? Vai ficar quieta, fecha essa bendita dessa matraca, fica calado, vai orar, vai cantar, vai adorar, vai dar glória, pelo amor de Jesus Cristo, e Deus fará justiça por você. Vou lhe dar uma senha. Quando der vontade de murmurar, de falar alguma coisa que não vai prestar, bota um copo de água nessa bendita dessa boca e faz gargarejo até que passa a raiva. Termino. Adulão, ou em Adulão, Miriam, eles entraram doentes e saíram curados. Em Adulão é lugar de cura e é lugar de milagres. Em Adulão eles entraram quebrados e saiu restaurados. Glória. Eu sei que tem gente que não pega. Em Adulão eles entraram enfermos e foram curados. Eu estou pregando para alguém, tem gente que não entende. Eu estou dizendo que em Adulão houve cura. Em Adulão houve milagres, para ser mais simples. Em Adulão houve restauração de família. Em Adulão houve restauração de saúde. Em Adulão quem entrou endividado saiu com a dívida quitada. Quem entrou com a porta fechada saiu com a porta aberta. Quem entrou desesperado saiu com o coração tranquilo. Sabe por quê? Porque lá é a justiça do povo. E quem fez a justiça foi Deus. Quem operou na vida deles foi Deus. Que a verdade é que essa lição esteja gravada em nossos corações. E que nós possamos sempre que necessário entrar em Adulão. Adulão é lugar de cura. Adulão é lugar de cura, de restauração, de renovo. Termino com uma frase. Cristo. Prepara para mim, por favor. Cristo. É como Davi na caverna. A ele se ajuntou sedentos por transformação. E aí, pregador? E aí é que eles foram recebidos sem críticas, mas com alegria no coração. Como, pregador? Está escrito, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Não me. Fica de pé. Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra?